Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos e discípulos de São Paulo Apóstolo. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na história dos outros 72 discípulos se acentua a missão que é universal, por assim dizer, que não é restrita a um pequeno grupo, não só aos 12, mas também a mais pessoas. Aqui no caso são citados estes 72 discípulos que foram enviados antes de Jesus para pregar nos lugares onde ele devia passar. O número 72 traz diversas interpretações, mas há uma referência muito interessante que aparece no livro dos Números, no capítulo 11, do versículo 16 até o 30. Moisés estava muito triste, muito desanimado, porque o povo estava sentindo fome, ficava chorando e reclamando, e Moisés então chega mesmo a pedir a Deus que lhe tire a vida, porque diz: é pesado demais, eu não consigo levar adiante esta missão com este povo e não sou capaz. Então Deus diz a ele que reunisse 70 anciãos, que são pessoas respeitadas pelo povo e assim poderiam então ter autoridade sobre o povo. Que esses 70 homens deveriam se colocar diante do tabernáculo, e Deus disse então que tiraria uma parte do Espírito que fez repousar sobre Moisés, do Espírito dele, e daria a estes homens para que participassem também da sua missão. A história é interessante porque diz que o Espírito então veio sobre eles e eles começaram a profetizar, mas não continuaram, 70 homens. E continua o texto dizendo que havia também mais 2 outros homens. Leio daqui em diante. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eudade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar a notícia a Moisés. Eudade, Medade, disse ele, profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Prouvera a Deus que todo o povo profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Então, o número 70 mais 2, 70 que tinham sido escolhidos, e começaram a profetizar, mas não continuaram. E os outros 2 que receberam o Espírito e começaram a profetizar e continuaram.
Então, com isso ficou claro que quanto mais gente evangelizar, quanto mais gente, no caso aqui não evangelizar no tempo de Moisés, mas adaptando para nós, quanto mais gente participar, melhor. E que a missão, na verdade, é para todos, não só para um grupo especial. Então, esse número 72, na verdade, quer dizer a extensão dos discípulos que também são, por assim dizer, apóstolos. Daí a celebração, então, da memória destes dois apóstolos, como podemos dizer também, discípulos de Paulo. Timóteo, que nasceu em Listra, na atual Turquia, e que foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. E Tito, provavelmente nascido em Antioquia, também na atual Turquia, e que foi o bispo da ilha de Creta. Timóteo, um jovem muito admirado por São Paulo, para quem ele escreveu a sua segunda carta, aquela bonita passagem onde ele fala do final da sua missão. Já estou para ser derramado em sacrifício, combati o bom combate. Agora me resta apenas receber a coroa que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que esperaram nele. E na liturgia de hoje se lê um trecho desta segunda carta a Timóteo, na qual Paulo começa a escrever os versículos 1 a 8, e através deles nós podemos ver como Timóteo era considerado. É também a Timóteo que São Paulo diz: ninguém te despreze por seres jovem. Mas leio estas palavras iniciais da segunda carta a Timóteo, tão bonita, que expressa o quanto Timóteo, como também São Paulo escreve a Tito, foi um dos seus grandes colaboradores e verdadeiramente participou, como também Tito participou, da missão que foi dada ao próprio Paulo, por Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lloyd, e tua mãe, Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Belíssimas palavras iniciais da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que nos mostram então a grandeza deste apóstolo, deste bispo, discípulo de Paulo e, mais propriamente, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Rezemos. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.